Bom, então, a proposta que a gente vai trabalhar aqui é essa de que o fascismo não é um fenômeno só político, histórico, né, e sociológico. É um fenômeno psicológico. Então, o que eu vou trazer aqui é essa parte do fenômeno psicológico, né? O fascismo é um conjunto de várias questões, mas eu vou me ater no fenômeno psicológico do fascismo. É, e aí a gente precisa entender que o fascismo não é um mero autoritarismo, né? Porque existem governos, né, e modos, né, políticos autoritários. Só que o fascismo é um tipo específico de autoritarismo que a gente também vai discutir. Então, o fascismo não é um mero autoritarismo, isso é muito importante, né? E tem a ver com essa psicologia que eu vou trazer aqui para vocês. Então, existem governos autoritários que não são fascistas, a gente vai tratar disso aqui. E o fascismo ele tem basicamente a ver com um certo modo de circulação dos afetos, tá? Um certo modo de circulação da nossa libido. Aí o Gerson chegou para me atazanar. E aí, Gersinho, meu amigo. E essa forma, né, de circulação de afeto, de circulação libidinal, é muito importante, né, na questão do fascismo. E aí a gente vai tentar abordar isso aqui também. O fascismo, ele precisa regular e ele precisa dominar exatamente esses afetos, né? Enquanto que o auto... Ei, Ana, chegou! Enquanto o autoritarismo, né? Ele regula por meio da racionalidade, uma certa organização, né? Um governo autoritário, ele tem, né, uma postura autoritária, mas ele usa da racionalidade, é isso que ele precisa governar, ele precisa de organização. Agora, o fascismo não, ele quer dominar os nossos afetos, então por isso ele não precisa de nenhuma racionalidade, nenhuma organização. E é exatamente o contrário, que eu também vou explicar mais para frente. Estou assim, abrindo vários pontos, mas depois eu vou amarrar isso, vocês vão entender. Então, para dominar os nossos afetos, o fascismo ele precisa exatamente o contrário. Ele precisa de criar caos, né? Ele precisa de criar desordem. Enquanto governos autoritários, né, mais eles tratam da questão da racionalidade, né? Eles precisam de uma certa organização, porque o que eles querem governar é a racionalidade. O governo fascista, ele precisa mobilizar os nossos afetos, né? Especialmente o medo, né? O medo é um afeto fundamental e o ódio também, vou falar desses dois afetos, né? Então, ele precisa dominar tanto o ódio quanto o medo, porque com esses afetos ele consegue nos manter mobilizados, ele consegue nos manter sob a sua tutela, tá? Então, isso é muito diferente, né, nesses dois tipos de governo, né? Um governo autoritário e um governo fascista. Bom, e aí, como eu disse, o fascismo ele precisa apostar no caos. Por que, que o fascismo ele precisa apostar no caos, na confusão, que é exatamente isso que a gente tem visto, né? Oi, Elis. Ele precisa manter a gente é, é, próximo a dois afetos principais, que são dois afetos muito primitivos, né? Na psicanálise, a gente trata desses dois afetos como os nossos mais primitivos, que é o medo e o ódio, né? Tô fazendo, né? Tô tentando ser bem simples, né? Mas depois a gente vai ter tempo, talvez, de conversar um pouco, de vocês perguntarem para esclarecer. Para a psicanálise,
o nosso primeiro afeto, o afeto que funda a nossa subjetividade é o ódio, né? Por quê? Porque quando a gente chega no mundo, né, a gente precisa de um primeiro recurso, que é o recurso da proteção, né? A gente precisa se proteger da ameaça do outro. Isso é garantido, né, por esse outro que cuida de nós, na medida que a gente chega como um bebê, né, desprotegido, né, completamente desamparado, né? O ser humano é dos mamíferos o mais desamparado, né? Então, diante desse desamparo que a gente nasce, a gente precisa de cuidados, né? Então, o medo é o nosso primeiro afeto e para nos proteger do outro, porque quem que nos ameaça? É o outro, né? Então, esse outro que nos ameaça, eu preciso nutrir esse ódio, que quer dizer o quê? Esse ódio no sentido de que eu preciso me proteger de você. Então, você não é bem visto aqui, você não é bem-vindo aqui. Então, essa separação primordial, né, de eu e desse outro, né, que me ameaça, né, enquanto sujeito desamparado, ele produz esse primeiro afeto que é o ódio. O ódio no sentido de uma proteção desse outro que me ameaça, correto? O que acontece na medida que a gente vai crescendo, na medida que a gente vai se educando, na medida que a gente vai, inclusive, desenvolvendo enquanto comunidade, né? A gente vai, em psicanálise, a gente chama de tratar o ódio. Então, o amor nada mais é que o ódio tratado, correto? Então, nós, em princípio, né? Esse ódio, ele nos constitui, ele é importante, por isso que para a psicanálise, né? Amor e ódio são importantes, os dois são importantes, mas a civilização nada mais é do que o tratamento do ódio. A barbárie é a manifestação desse ódio, né? É esse ódio pulsando, né? Enquanto que o processo civilizatório, o processo educativo, né, o processo de inserção do sujeito, né, no mundo é esse, é tratar esse amor. Só que esse ódio sempre vai estar lá, porque na verdade a gente não se cura do ódio, né? Então, por isso é que às vezes a gente vê isso, né? A gente sente ódio, né? Inclusive, não só eu, né? E muitas pessoas têm dito isso, né? De como que a gente não sabia que conseguiria odiar tanto, né? Né? Por mim, eu nunca tive. Acho que eu nunca senti tanto ódio na minha vida, né? Que não agora, né? Sentir pessoas que você sente repulsa mesmo. Então, por quê? Porque esse ódio ele está em todos nós. Até porque para que exista amor é preciso ter ódio. A gente está sempre nessas duas condições, né? Essa coisa dialética, né, de tudo, né? Só tem claro se tiver escuro, né? Só tem amor se tiver ódio, né? Então, nós a subjetivação nosso processo de subjetivação é feito pelo ódio, porque a gente precisa se proteger do outro, entende? Então, o medo é o nosso primeiro afeto, né? A gente nasce desamparado, a gente sente medo. E o que o processo educativo civilizatório faz é tratar esse ódio e transformar em amor, correto? Só que esse ódio está lá, né? A gente sabe que ele está. O fascismo, qual que é a psicologia do fascismo? Ele precisa do ódio. Porque, por incrível que pareça, e a gente tem entendido isso, né? O ódio, ele é muito potente. Por isso, né? Porque é um afeto muito primitivo, ele é muito arraigado, ele é muito primário na nossa Constituição. Então, quando ele aparece com muita força, né? E o ódio, ele faz uma ligação muito forte, né? Por mais que a gente entenda também que o ódio nos faz romper,
né? Porque o ódio nos rompe daquele com a qual a gente odeia, mas ao mesmo tempo o ódio nos faz nos ligar com aqueles que a gente odeia junto, né? Assim? Então, nada. Gente, o Renato Janine tá aqui na minha live. Ah, não, arrasei. Nelson. Então, como eu dizia, tá, me perdi. Bom, então o fascismo, né, ele precisa, né, de despertar o ódio para despertar o medo para provocar o ódio, porque desse modo ele nos mobiliza e ele consegue nos dominar nossos afetos. E aí a gente entende o seguinte, porque por mais que a gente entenda, né, que a gente não odeia esse governo, a gente quer derrubar esse governo, mas ele nos mobiliza o tempo todo, né? Quem está aqui na minha live provavelmente é porque gosta, né, do tema da política, né, e odiamos o Bolsonaro juntos, né? A gente entende isso. Acredito que todo mundo aqui não passou um dia, desde que Bolsonaro foi eleito, ou até antes, né? Sem odiar essa pessoa, sem odiar essas pessoas, né? Tanto o próprio Bolsonaro quanto o governo, né? Então, ai, gente, caiu. Caiu? Vocês estão aí? Aqui sumiu para mim. Vocês estão aí ainda? Caiu? Estão aí? Ah, para mim caiu aqui, sumi. Bom, mas então vou continuar. Então, esse governo. Então, a gente não passou, né? Não passou nem um dia sem odiar esse governo. Então, a psicologia fascista, ela faz isso com a gente. Por quê? Ela mobiliza o gado, né? Que a gente chama de gado, que são as pessoas que são conduzidas, né? Por esse governo, mas infelizmente ela nos mobiliza também. A gente também, num certo sentido, a gente acompanha, né, esse gado, entendem? Por quê? Porque tanto quem acompanha por amar, tanto quanto quem acompanha por odiar, está mobilizado pelo fascismo. Então, essa é a força, né, da psicologia fascista. Ela consegue fazer isso conosco, né? Ela consegue mobilizar os nossos afetos mais primitivos, né, de amor e ódio, e por isso ele é tão potente para nos mobilizar. Bom, então vamos caminhar mais um pouquinho. Então, um preceito importante, né, é que esse ódio, então, ele é incurável, né? A gente não se cura desse ódio, a gente trata ele com amor, né? Tanto que para a psicanálise, o amor é o nosso sintoma mais bonito, né? É o sintoma mais elevado, né, do sujeito, quando ele consegue transformar esse amor em ódio. Mas, voltando a isso, o ódio está sempre conosco, até porque a gente só consegue amar porque a gente odeia, né? Não podemos ficar um não tá fora do outro. Por que que para a psicanálise um está fora do outro, né? Porque o sujeito da psicanálise, ele não é um indivíduo, né? Indivíduo no sentido de ser unido, uma coisa só, né? Nós somos divididos. Então, o sujeito da psicanálise é um sujeito dividido. Dividido em quê, né? Dividido no seu componente que a gente chamaria de racional, né?
que é isso que a gente faz porque a gente quer fazer, mas tem um outro componente, que é o que a gente chama de inconsciente, né? Que é um componente que a gente não tem todo o controle, a gente não tem o total governo do nosso inconsciente. Inconsciente, né, para o senso comum, as pessoas entendem como alguma coisa que esteja dentro, mais profundamente da nossa cabeça, uma coisa lá no fundo, né, como se fosse uma verdade, não é bem assim. Para a psicanálise, o inconsciente, na verdade, ele está entre nós, ou seja, é como se ele estivesse aqui antes mesmo de eu estar enquanto componente racional. Fica fácil de vocês entenderem o inconsciente com com o ato falho, que é até uma coisa que virou senso comum, né? O ato falho é isso, eu queria dizer uma coisa e eu digo outra, né? Isso demonstra o nosso inconsciente, demonstra que a minha racionalidade não governa todo o tempo. De vez em quando eu falo coisas e, né, escapa coisas que eu não queria dizer. Então é nesse momento que o inconsciente se manifesta, tá? Então o inconsciente ele está mais fora e atravessa a gente como se tivesse outra pessoa falando pela nossa boca, né? Então, inconsciente é isso. Eu estou aqui falando com vocês e de repente, né, sou tomada de assalto por uma coisa que eu não estou pensando, por uma ideia que eu não estava querendo ter, né? Ou por esse ato falho que eu não queria cometer, né? Então, isso é um inconsciente. Estou falando isso tudo porque a gente vai precisar desses conceitos assim. Estou tentando ser bem simples, porque eu sei que nem todo mundo que está me escutando, né, é psicóloga da psicanálise, então estou tentando trazer o tema assim de uma maneira mais acessível. Então, posso estar cometendo alguns equívocos conceituais, mas vou me autorizar a fazer isso para poder vocês me escutarem, né, e me entender. Bom, e aí vamos entrar agora na psicologia das massas, né? Que é um texto do Freud, Psicologia das Massas e Análise do Eu, um texto do Freud, e que ele escreve, né, já, vamos dizer, anunciando, né, também o fascismo alemão. Freud, né, foi contemporâneo, inclusive teve que se esconder, teve que, né, sair do seu país, né, teve livros queimados pelo fascismo. Então, Freud viveu nessa época e ele escreveu esse livro, Psicologia das Massas e Análise do Eu, que se fundamentou num outro livro de Psicologia das Multidões, do Le Bon, que eu também vou citar aqui. E aí, Freud falava uma coisa bastante interessante. Ele dizia assim: não existe diferença na psicologia individual para a psicologia social, né? Ou seja, o nosso eu, ele está o tempo todo atravessado pela constituição, né, social. Então, não existe esse eu, né, como eu falei um pouquinho atrás, né, não existe esse eu onde eu governo sozinha, né, onde eu tenho total controle da minha racionalidade e não sou capaz e não sou atravessada, né, pelo meu contexto. Ao contrário, aliás, a gente está sentindo isso na carne também, né, o nosso eu o tempo todo atravessado por, né, talvez a gente nunca tenha tido um governo que nos adoecesse tanto, que mostrasse, né, com tanta propriedade o quanto o nosso eu é atormentado, né, pelo outro, pela política, pelos laços sociais, né? Então, não existe, né, para Freud não existe essa diferença. Nosso eu, nossa constituição subjetiva, o tempo todo ele é atravessado pelas coisas que acontecem à nossa volta. Bom, e por quê? Porque, por um lado, a gente precisa dos outros, né? Para viver em sociedade, né? O ser humano não vive sozinho, né? Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo outro que faz laço com a gente e que a gente precisa dele para sobreviver, são esse mesmo outro que nos ameaça o tempo todo. Então, a gente está sempre nesse jogo de cintura, né? A gente está sempre nesse mal-estar, né? Freud usava esse termo mal-estar. A gente está sempre nessa dificuldade,
porque a gente precisa do outro, mas ao mesmo tempo esse outro nos machuca, esse outro faz a gente sofrer, né? Esse outro decepciona a gente, né? Mas também a gente não vive sozinho. Então, a gente está sempre nessa dificuldade, tendo que lidar com esse mal-estar. Bom, e isso acontece tanto em termos, né, singulares, quanto isso aconteceu em termos culturais, né? Por quê? O que a gente precisou para fundar a comunidade humana? A gente precisou abrir mão dos nossos instintos egoístas, né? Dos nossos instintos primitivos de defender só a mim mesmo, né? Eu sobreviver e que se dane o resto. Na verdade, esse seria o nosso primeiro, né? Nossa primeira tentativa, né? Que é eu sobrevivo e o resto que se dane. Só que isso, logo de cara, enquanto criação da comunidade humana, isso fracassa, porque eu preciso do outro para criar uma comunidade, eu não consigo fazer sozinho, né? Então, isso foi é, a comunidade humana, né? A civilização, né? Como o termo que Freud utiliza, foi criada nesse sentido, onde o ser humano renunciou, né, a sua em alguma parte da sua segurança, ele abriu mão um pouco da sua segurança, ou seja, de odiar totalmente esse outro e afastar, ele abriu mão disso para se aproximar, para poder ter um pouco de segurança com a participação do outro, né? Então a gente criou formas de se proteger coletivamente, né? Abrindo mão, né, desse instinto primeiro que se salvar sozinho, o resto que se dane, né? Então a gente criou formas coletivas, né? E a isso a gente chama de laço social, né? Então a gente fez laço com outras pessoas para poder coletivamente a gente se proteger, né? Então, que a gente faz quando a gente faz laço? A gente reduz o medo, não é? Então, a gente reduz o nosso medo, a gente passa a utilizar o afeto que eu falei, que é o nosso afeto mais nobre, que é o amor, né? E fazemos laço com o outro. Só que o que. Isso é um recurso, é uma tentativa, só que isso está sempre, né, num descompasso, né? Eventualmente a gente tem problemas, né, nas nossas comunidades, na nossa família, né, nas nossas relações. Então é sempre um jogo, mas, né, o que faz um bom governo, né? O que faz um governo, vamos dizer, democrático, né? O que faria um laço social governado por um governo democrático. Ele entende que existem esses conflitos, tá? A democracia, ela não parte do princípio de que não existam esses conflitos, ela entende sim, existem conflitos, as pessoas são diferentes, as pessoas têm desejos diferentes, cada um tem a sua dificuldade, a sua particularidade, né? Só que a gente vai conversar, né? Por isso que existe a palavra, né? Por isso que nós temos palavra, né? Foi dado ao humano palavra para isso, para a gente conversar e negociarmos, né? Um lugar onde a gente possa minimamente conviver, apesar dos nossos conflitos, né? Agora, o que um sistema fascista faz, né? Ele precisa, né? Ele não depende do amor, né? A gente já sabe que ele depende do medo e depende do ódio, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar rupturas, né? Ele precisa criar rupturas, ele precisa criar caos, ele precisa desorganizar essa comunidade, porque assim ele regride. Porque o que acontece, né, no fascismo? É como se a nossa psicologia, tanto a individual quanto essa psicologia coletiva que fez lá, se ela regredisse, né? Então, e é exatamente essa sensação que a gente tem, não é? Eu tenho essa sensação.
é como se eu tivesse regredido, né? Porque eu sinto raiva, eu tenho sentimentos que eu nunca tive que eu nem sabia que existia para mim, né? Então, e eu acredito que muitos de nós, e eu tenho escutado isso das pessoas, né? Eu tenho escutado tanto no meu consultório quanto no meu trânsito aí pelas redes, né? A gente descobriu sentimentos que a maioria das pessoas, né, não tinha tido antes, ou tinha tido muito pouco, né? Ou há muito tempo que não tinha. Por isso, né? Porque é como se a gente regredisse, né? Então, o fascismo ele precisa dessa regressão nossa, essa regressão psíquica individual e essa regressão psíquica coletiva, porque assim ele consegue nos governar. E como eu disse, infelizmente, assim ele governa o nosso gado e governa nós também, né? Porque ele domina os nossos afetos. Esses afetos ruins ele consegue dominar, o que é muito triste. E aí a gente, né, precisa pensar como fazer para sair disso. Bom, eu vou trazer algumas coisas, né, desse texto do mal-estar, na verdade, a partir também do texto do Le Bon, que é o texto que Freud usa para poder falar. Isso em 1800 bolinha, né, 1856, que é esse texto do Le Bon, para vocês terem uma ideia, então. E vale a pena eu trazer, porque é muito parecido com o que a gente está vivendo. Bom, deixa eu trazer aqui. Bom, a primeira coisa, né, que o fascismo regride, né, que ele precisa regredir, é com relação ao seu líder, né? O líder fascista, ele também precisa ser um líder regressivo. O que é um líder regressivo, né? Freud conta uma história que é um mito, né? O mito é uma história que não necessariamente é verdadeira, mas a gente usa essa história só para contar uma teoria, né? Para criar uma teoria, né? Então, Freud supunha que no início da civilização houve um governante primeiro, que ele chamava de pai da horda, que é um pai primeiro, é um primeiro, isso lógico, né? Numa sociedade já patriarcal, né? Existem teorias aí de que já tivemos, né, sociedades matriarcais, mas nesse caso uma sociedade patriarcal, porque o fascismo é, inclusive, isso, né? Ele precisa estar assentado no patriarcado. Então, esse pai primitivo, que é um primeiro pai, era um pai extremamente fascista nesse sentido do termo. Por quê? O que ele fazia? Ele dominava todas as mulheres, né? Ele transava com todas as mulheres eram dele, era meio um harém, né? E ou escravos, né? Ou trabalhavam para ele, né? Ou satisfaziam os seus desejos sexuais. Então, um primeiro pai, um primeiro governante, ele conseguia fazer com que todos satisfizessem as suas vontades. Mas o que aconteceu com esse pai? Obviamente que ele foi morto pelos outros homens, né, da tribo, porque, né, ninguém suportaria uma pessoa dessa que impede, né, que todos gozem, só ele que goza, né? Então ele foi morto e essa morte provocou isso é um mito, tá, gente? É uma historinha, né? Só para a gente entender como foi criada a civilização. Então, o que acontece? Esses irmãos matam o pai e falam assim: a partir de hoje ninguém mais vai ocupar esse lugar tão poderoso. E a gente vai criar aqui uma política de laço, né? E vamos criar algumas leis, que foram as leis fundantes, né, da civilização, que é a lei do incesto, especialmente, né? Ou seja, não podemos mais transar, né, entre nós, né? Mães e filhos e pais e filhos, né? Nós aqui vamos viver, né, numa família e vamos ter relações com pessoas fora da nossa comunidade, né? Então não podemos matar uns aos outros nem transar uns com os outros. Então esse foi as primeiras leis que fundaram a civilização. Ou seja, para haver civilização, precisou de haver uma renúncia, né, a essa necessidade de eliminar o outro, né,
ou fazer do outro meu escravo sexual, entendem? Só que o que acontece um líder fascista, né? O líder fascista, ele precisa também ser um líder regressivo, porque precisa ser um pouco esse pai, né? Esse pai primitivo, né? Que domina todos os nossos afetos, inclusive a questão libidinal sexual, né? Não à toa, né? Um governo fascista, e isso não é só é, né, o governo Bolsonaro, todos os governos fascistas, né? Também o Hitler, a questão da regulação da sexualidade é um tema fundamental, né? Então, isso aconteceu, né, no nazismo, por exemplo, alemão, e acontece demais aqui, não à toa, né, o casamento do nosso fascismo brasileiro com as igrejas neopentecostais é muito bem feito, né? Muito bem, um casamento de muito sucesso, né? Porque o líder fascista ele precisa de, como eu disse, governar a nossa libido, né? Então, libido quer dizer nossos afetos, que é isso que ele consegue. Ele consegue. Eu estar fazendo aqui uma live sexta-feira, 9h30 da noite, para citar esse homem. Você sabe o que é isso? Isso é alta autodomínio da minha libido e da de vocês e das nossas. Lógico que a gente está fazendo isso, né, para construir alguma coisa fora disso, mas é isso, né? Estamos dominados por essa política fascista, né? Que essas pessoas, né? Porque não é só o Bolsonaro, é uma onda, né? A gente sabe que é uma onda. É muito triste isso, a minha amiga Alessandra. Bom, é... então esse pai primitivo, esse pai regressivo, né? E é isso, né? É exatamente esse lugar que o Bolsonaro se coloca, né? Quando ele fala, eu vou acabar com tudo que está né? Quer dizer, não tem projeto nenhum, não tem racionalidade nenhuma, é só uma promessa vazia de que vai fazer acontecer, mandar matar, né? Dar arma, essas coisas assim, né? E esse pai mesmo totalmente regressivo, né? Totalmente. E esse pai, isso, né? Que o outro tem que servir a ele. Não tem, não tem laço possível com essa pessoa, né? A nossa função é de qualquer pessoa que, que, que seja brasileiro hoje é servir ao que ele quer, né? Eu estava vendo agora aqui a resposta dele para o Jornal Nacional, né? Eu não sou obrigada a soltar horário, né? As informações sobre o Covid na hora que o Jornal Nacional quer. Ele não é obrigado a fazer nada por ninguém, porque ele não se acha. Ele se acha isso, né? O pai da horda e a gente tem que fazer é satisfazer. E quem não satisfaz, ele manda matar. Esse é o princípio, né? Desse governo fascista. Esse é o princípio desse pai primeiro. Então, regredimos nos nossos afetos, regredimos na nossa libido, regredimos, né, no nosso governo, que é esse pai primeiro. Bom, o Le Bon, que é esse texto que eu falei com você, que ele escreveu lá em 1856, se eu não estou enganada, que Freud escreveu esse texto da Psicologia das Massas a partir dele, vou ler umas coisinhas que são bem importantes. Ele falava o seguinte, aí ele começa a falar do que chama de multidão, das massas, né? Que é essa massa, né? Basicamente essa massa que constitui o bolsonarismo, que constituiu e constitui o bolsonarismo. A massa psicológica, a multidão, né, que eles chamam de multidão psicológica, é um ser provisório, composto de elementos heterogêneos que se uniram, tal como células, e que formam um corpo único, como se ela fosse um ser único, né? Nossa, tem até gente do México, que chique, gente. Bom, e que ele fala que produz uma alma coletiva, né? Então,
quando a gente vê uma massa, uma turba, né, por exemplo, né, numa manifestação, né, e todo mundo aqui já viu também isso, né, a gente entende isso, é como se ali fosse, a gente não abrisse mão um pouco, né, dessa nossa individualidade. Ali a gente vive um sentimento de fazer parte, né, de um grupo, de uma multidão. É como se ali a gente compusesse uma alma coletiva, né, de alguma maneira. Então a gente já sentiu isso em manifestação, num show muito grande, onde a gente fica muito mobilizado, né? A gente já sentiu isso também, né? De fazer parte daquele povo, daquela. E é um sentimento muito, muito interessante, muito bom. Só que o que acontece? Nas multidões, a multidão, ela não acumula inteligência, ela acumula mediocridade, ou seja, uma multidão, ela é mais burra do que a inteligência de cada um das pessoas que estão ali presentes, né? Então, numa multidão, a gente regride a nossa capacidade de inteligência, a nossa capacidade racional ao mesmo tempo que a gente aumenta a nossa capacidade afetiva, a gente aumenta os nossos afetos. O que que isso significa, né? Que é isso que a gente sabe. A gente, numa multidão, num grupo, a gente é capaz de coisas que a gente não seria capaz sozinho, né? Ou seja, a gente é capaz de linchar, por exemplo, né? Linchamentos nada mais são do que isso, porque nesse momento eu tô com a minha racionalidade mais baixa do que o normal e tô com o meu afeto mais elevado do que o normal. Então, uma turba, né? Uma multidão é capaz de saquear um mercado, é capaz de depredar um bem, né? Que é o que a gente vê aí, a gente tem visto nas manifestações, o fenômeno de massa, né? Então, nessa hora, ninguém está pensando, a gente está movido pelos afetos. Só que, Ei, Laurinha, só que existem duas. Esse afeto pode ser dirigido para duas coisas, né? Então, uma multidão com essa racionalidade né, no nível mais baixo, né? E com essa afetividade elevada, ela pode seguir dois caminhos esse afeto. Ela pode ser capaz dos atos mais bárbaros, mas também ser capaz de uma atividade das mais elevadas, das mais produtivas e interessantes, né? Vai depender do quê? Vai depender da orientação de um líder, né? Vai depender da organização daquela multidão, do quanto que a gente vai conseguir organizar aquela multidão, do quanto que a gente vai conseguir produzir algum tipo de racionalidade naquela multidão, entendem? Então, se uma multidão é deixada à sua própria sorte, ela vai ir para o lado, né, de produzir o pior, né? Ela vai para o lado da violência, do ódio, né? Dos afetos mais primitivos e regressivos, né? Agora, uma multidão aonde esse amor é tratado, né? Quando uma multidão ela é tratada pelo meio do amor, ela é capaz dos atos mais, né, interessantes, né, e abnegados e bonitos, né? Então, por exemplo, uma multidão no estádio de futebol, né? Ali é uma multidão, né? Ela está sim governada pelos afetos. Quem já esteve no Maracanã, né? Num Fla-Flu, né? Aquilo é uma coisa assim poderosa, né? Quem gosta de futebol, a gente sabe que aquilo comove a gente de um jeito assim absurdo, né? E ali a gente está com a nossa afetividade aumentada, a gente está com, né, nosso nível de racionalidade baixado, a gente é capaz de qualquer coisa que mandar a gente fazer, a gente faz, né? A gente grita, a gente xinga, né? Só que ali a gente está governado para. Opa, plantão da Globo, Bolsonaro morreu? Fala aí.
Me conta aí se foi. É, o que que acontece? O Ali a gente está movido pelo afeto com o nosso time, né? Tem ali uma organização, né? Tem ali um direcionamento, aquilo está organizando o nosso afeto. Quer dizer, quando é que vai ter um tumulto, por exemplo, num estádio de futebol, né? Quando alguma coisa dali se desencontrou, né? Sei lá, nosso time perdeu, a gente ficou com raiva, e aí a gente vai dali, daquela situação mais bonita, né? Daquela torcida mais maravilhosa cantando, vem um outro afeto que, né, e que pode levar, né, ao depredar, né, quebrar tudo, né, matar pessoas, linchar, né? Então, é só para explicar isso, né? De que essa multidão, tendo uma organização, estando organizada, ela é capaz né, de uma torcida linda, né, que vai estar ali, né, gritando pelo seu time. Agora, se isso não tiver bem cuidado, né, se for deixar da própria sorte, ela pode ir para o pior. Bom, isso diz muito, né, das nossas manifestações, né, que estão para acontecer. Se elas ficarem à própria sorte, sem organização, e quem pode organizar essas manifestações é a esquerda, não tem outra, né, são as instituições organizadas de esquerda, né, os partidos, os movimentos sociais. Se a gente não tomar pé disso, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em 2013. Por que uma multidão desorganizada, ela vai provocar aquilo que o fascismo mais precisa, que eu falei? O medo, né? Então, uma 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 multidão desorganizada, ela vai para o pior vai provocar medo e o medo vai alimentar o fascismo, né? Então, nós estamos diante aí desse impasse, né? O que vamos fazer nesses movimentos, né? A minha opinião, já até falei aí, as pessoas sabem, é que a gente precisa de estar governando, orientando as massas. Não precisa de ser uma única vertente de organização, pode ser várias organizações, né? Por exemplo, no estádio, tem dois times ali disputando, tá organizado, né? Mas são dois times que estão disputando. Não tem uma torcida só, tem duas, né? Então não precisa ter uma torcida só nessas manifestações. Podem ter várias, mas a gente precisa tratar com um objetivo comum. No estádio, a gente tem o futebol para assistir, que é o objetivo comum. Nós precisamos criar um objetivo comum, tá? Tudo ok? Estão me vendo, ouvindo? Bom, outra coisa interessante da gente saber que ele fala do fenômeno de massas, que é bastante interessante, é que a gente já sabe, né, que as massas são extremamente sugestionadas, exatamente por isso, né, por estar por... Ei, Patrícia! Por estar com o afeto elevado, né, racionalidade baixada, então é extremamente sugestionado, né. As massas preferem os tiranos dominadores. Então, isso também é complexo, né? Então, a democracia é um exercício de amor, né? Então, a democracia é muito mais difícil, né? Exatamente por isso, porque ela precisa do ódio tratado, do medo tratado, porque a tendência nossa é desejar os tiranos dominadores. E o Bolsonaro não foi nada, né? Nada menos do que isso. A gente ouvia as pessoas dizendo: por que você vai votar no Bolsonaro? Ah, porque ele vai acabar com essa porque ele vai acabar com essa bagunça que está aí, está muito bagunçado, está muito desorganizado, está muito caótico. Então, diante do desamparo, a gente quer o. Eu tenho uma caneca com o meu nome e minha cara. Olha que linda que eu ganhei.
a gente quer, a Márcia, ela prefere o tirano, né? O tirano autoritário. As massas são conservadoras, as massas tendem ao conservadorismo. Né? Olha só que interessante, né? E aí a gente entende as fake news. Isso Le Bon escreveu em 1850 e não sei quantos. O irreal aparece-lhes com tanta importância como o real. E elas se manifestam a uma tendência evidente para não distinguir, né? Então, a massa não distingue o real do irreal. Não faz diferença. Por quê? Porque ela precisa do afeto. Por isso, né, é que as chamadas fake news, elas mobilizam basicamente o afeto da pessoa. Não tem nenhuma racionalidade ali. Mamadeira de piroca, por exemplo, né, que foi um clássico, né, do bolsonarismo. Ela não tem racionalidade zero, né? Não tem, faz menor sentido, né? Aquilo, se você pensar um pouquinho, você, né, consegue entender que não é possível existir isso. Só que ela bate direto no afeto. Qual que é o afeto? O medo. Ah, meu filho, porque ela associa duas coisas, né? Que é criança e sexualidade, né? Que é o horror, né? Você pensar que uma criança vai ter ligação com sexualidade. E aí você apresenta isso, né, de uma forma simplificada, né? Uma forma regressiva, que é a mamadeira de piroca, é perfeito, né? É o é, o meme perfeito para aterrorizar, né? Provocar o afeto do medo, né? O afeto do ódio, porque se provoca medo, provoca ódio. Eu preciso me afastar de quem criou uma madeira de piroca e pode dar uma madeira de piroca para meu filho, que é quem? Os comunistas. Então, assim, são respostas simples para problemas difíceis, né? Então, o fascismo ele simplifica tudo, bate nos nossos afetos, ele pode simplificar porque a pessoa está no nível, né, de regressivo de inteligência, como eu disse, e aí tá feito aí. Gostaram do meu sotaque, gente? Ninguém via sotaque no meu textão, né? Pois é, mineira. Bom, hum, outra coisa importante aqui, tô passando que eu já tenho que. Nossa Senhora, tem muito tempo. Quero conversar com vocês, ver se vocês perguntam também. Tem adoração pelo líder, né? Temor pelo seu poder e submissão às cegas suas ordens. É impossível para as massas discutir os dogmas do líder. E tendem a considerar como inimigos todos os que recusam a admitir esse líder, né? Então, isso a gente também vê demais. A essência do discurso que sustenta um líder fascista é religiosa. Religiosa em que sentido? Porque é uma profissão de fé, né? Profissão de fé. Não pode ser questionado pela razão, né? É simplesmente uma crença, né? E o que é uma crença? A crença é aquilo que não pode ser refutado, né? Eu acredito nisso e pronto. Outra coisa, né? Que aí eu já até falei, né? Isso, tudo, tô falando tudo que é bom, tá? Disse, né? Nesse livro, tá bom? Precisa de reprimir a nossa libido. Né? Então, por isso a repressão sexual, né? Os temas hoje também, né? O Bolsonaro demitiu lá o pessoal que estava trabalhando, o pessoal do Ministério da Saúde, porque eles escreveram sobre e colocaram, né, na nota lá aborto legal, inclusive que é legalizado no Brasil. Então, esses temas da sexualidade, né, relacionados às questões sexuais, precisam estar na ordem do dia, porque, né, precisa controlar a nossa libido, né? A questão da homossexualidade, o próprio feminismo, né? É tomado como
quase o demônio, né? Porque a mulher, inclusive, né? Então, assim, tudo é associado à questão que reprime a sexualidade, né? Que esteja ligado a isso é a questão da repressão sexual. Por quê? Porque é o que que eu já disse. Ele precisa governar os nossos afetos, incluindo a nossa libido. É disso que o fascismo se alimenta, que a psicologia fascista se alimenta. Outra coisa que a gente entende também, a massa pensa por imagens, né? Exatamente porque falta esse simbólico, né? Que a gente chama de simbólico, que é a racionalidade, ela pensa por imagens. Então, por isso que essas imagens, né? Isso, a mamadeira de piroca é uma imagem, né? Então, você bate o olho ali naquela imagem e aquilo traz toda a informação que você precisa, né? Você não precisa de textão, você não precisa, né? E aí, gente, é triste dizer isso, né? Porque e por isso é tão difícil combater o fascismo, porque o que que é mais fácil? Eu mandar uma imagem com o Jean Willis segurando a mamadeira de piroca, ou eu fazer a pessoa ler um textão, né? Todo lá elaborado, né? Escutar uma live aqui conversando. Aquilo é muito mais fácil, muito mais rápido, né? Você manda pelo WhatsApp, né? Como a gente já sabe agora, né? Quer dizer, a gente já sabia, né? Agora tá escancarado. Que aquilo mandava para 1000 robôs ao mesmo tempo e aquilo chegava numa onda para um monte de gente ao mesmo tempo, né? Isso é muito poderoso, né? Isso é muito forte. Hum, bom, então o líder, que é exatamente isso que a gente o líder, para dominar as massas, ele precisa dominar o afeto das massas só. Ele não precisa ter inteligência nenhuma. Então, o Bolsonaro, ele é burro porque ele não precisa ser inteligente para dominar, né? Ele precisa apenas dominar o afeto das pessoas. E ele consegue muito bem dominar o afeto, né? Do seu gado e, infelizmente, né, como eu já disse algumas vezes aqui, ele domina o nosso também. Nós estamos hipnotizados pelo afeto que o Bolsonaro nos provoca, né? E o nosso, né, é o afeto horrível, ruim, o ódio, né, que é extremamente poderoso, como a gente tá descobrindo, né? E aí, geralmente o líder fascista, né, e ele fala isso também, ele precisa ser esse homem comum, né? Exatamente para ele produzir, né, esse tipo de relação meio de imagem, né? Ele precisa se parecer com gente comum, né? Então essas fotos, né, que ele posta, né, com pão com manteiga em cima da mesa sem toalha, né? Essas marmotadas toda é isso, né? Compõe esse contexto que cabe, né, também muito bem. Isso tudo é Le Bon falando lá em 1800 e pouco. Então, o fascismo, ele é regressivo e é por isso que ele volta, volta e volta na história, porque ele está na nossa psicologia, entendem? Então, por isso que eu quis trazer esse tema da psicologia. Então, a gente pensa assim, poxa vida, a gente já viveu isso, né? Estamos repetindo a história, olha só a história avisando. Mas por quê? Nós não somos só racionais, né? O ser humano não é só racional. Se a gente fosse só racionalidade, a gente ia olhar para lá e ver que estava, né, que já fizemos isso outras vezes e não íamos repetir. Mas como eu disse, né, a gente não é só racional, a gente é, sobretudo, o nosso inconsciente, né, que nos atravessa e que a gente não governa, e os nossos afetos, né? E isso, né? E o ódio é uma coisa que está constitutiva em nós, o medo é constitutivo, tá tudo aqui, né? Basta isso ser despertado em algum momento por N motivos, né? Por N situações. Então, vários estudiosos, né? Depois, se a gente fizer outros encontros, eu vou também trazer para vocês outros autores, né? O Adorno, o Reich também trabalham esses temas, disso, né? De que isso que é despertado de tempos em tempos, né? Por algumas lideranças, são despertados a partir
do desamparo, dessa nossa sensação de desamparo, e aí de novo isso volta, e aí de novo a gente não aprende com o que já aconteceu, e aí de novo recorremos a isso que é o nosso, que é o que mais tem de primitivo em nós. Ou seja, né, a cadela do fascismo está sempre no cio, né? A gente tem essa fala, né? A cadela do fascismo está sempre no cio. Por isso, porque, na verdade, dentro de nós tem um fascistinha. Todos nós temos nosso fascistinha dentro. Então, eventualmente, né, a gente pode ou não despertar ele de acordo com o que vai acontecendo, né, com situações, né, como aconteceu agora. E é por isso que é tão surpreendente, gente, né, de algumas pessoas a gente fala assim, gente, mas não é possível, o fulano fascista, mas como assim? Ele era tão legal, né? Meu amigo, meu irmão, minha mãe, sei lá, né, pessoas que a gente conviviam, que eram pessoas dóceis, pessoas. Então, o fascismo está dentro de cada um, né? Basta que a gente não cuide para que ele desperte. Né? Então, isso não está tão afastado de todos nós. E é por isso que a gente é capaz de sentimentos tão horríveis também, né? Nessa situação, né? Como eu disse. Todo mundo aqui acho que tem experimentado isso, né? De odiar, odiar, odiar e ter sentimentos que a gente não achava que não tinha. E eu disse isso tudo também, né, para entender, né, para a gente poder entender isso, por que que esse movimento de massa vai acontecer. Esse movimento da rua vai acontecer, não adianta ah, os partidos irem para a TV desmobilizar, fazer textão e desmobilizar, vai acontecer, né? Mas uma hora vai acontecer. E quando acontecer, se não tiver nenhuma racionalidade conduzindo isso, se os partidos, os movimentos sociais não tiverem articulando isso, isso vai acontecer como aconteceu em 2013, né? Vai descambrar para qualquer coisa, vai desorganizar, vai criar medo, vai criar desordem e daí, né, vai abrir porta para mais fascismo ainda.